Percy, as histórias que eu contei pra você dos deuses gregos, dos monstros, elas existem. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e recentemente chegou na Disney Plus os 2 primeiros episódios de Percy Jackson e os Olimpianos. E agora sim tá fiel em diversos aspectos, ao começar pelo elenco. Eu já assisti e amei, e vou continuar acompanhando, claro. Mas hoje vamos voltar ao passado e analisar tudo o que deu errado nos 2 filmes que foram feitos do personagem. Isso vai te ajudar a entender, primeiro, por que o formato série é muito melhor para essa obra e como a série acerta onde o filme erra feio. Porque ao analisar o Percy Jackson, a falta de atenção aos detalhes da trama se compreende porque os fãs ficaram tão frustrados quando foi adaptado para a tela grande. E quando a série foi anunciada, inicialmente houve dúvidas, mas quando foi confirmado que Rick Riordan, que é o escritor dos livros, estava na produção, isso trouxe um alívio, porque ele também não gostou dos filmes e nem mesmo esteve envolvido. E aí está a explicação para tudo, né? Agora que temos parte do resultado da série, vimos como eles fizeram o dever de casa. Porque o filme cometeu um erro logo de cara, que foi com o elenco. E assim, eu gosto daqueles atores, são muito bons. O problema é a questão da idade entre os personagens do livro e do filme. Porque mudanças assim nem sempre são prejudiciais. Só que a decisão de envelhecer Percy Jackson e os outros personagens para cerca de 15, 16 anos no início do filme não foi uma decisão inteligente. O primeiro filme eliminou a diferença de idade entre Percy e o Luke, perdendo assim a tensão que era fundamental em diversos momentos. E assim, a representação dos livros onde crianças de 12 anos enfrentam situações dramáticas como cair de uma ponte, lutar contra monstros gigantes e desafiar deuses, proporciona mais intensidade do que adolescentes fazendo isso. E além de envelhecer os protagonistas, os filmes também alteraram aspectos essenciais de suas personalidades e dos relacionamentos entre eles. Ao retratar Annabeth e Percy como adolescentes no filme, com cerca de 15 ou 16 anos, a tensão romântica entre eles se desenvolve quase instantaneamente, afinal eles são quase adultos, ao contrário da construção gradual que é presente nos livros originais. E no material de origem, os personagens mal se gostam como amigos no início. Leva 4 livros para eles começarem a admitir os sentimentos que nutrem um pelo outro para si mesmos. E a mudança na idade dos personagens nos filmes resultou em um salto direto para o romance entre eles, sem que tenha realmente conquistado essa evolução de maneira natural. E na série eles vão poder aproveitar tudo isso que não foi feito no filme, porque o núcleo principal é adolescente e vão poder trabalhar isso com calma, afinal é uma série. E as alterações feitas no personagem de Luke foram particularmente prejudiciais também, porque no filme ele revela ser o vilão no início do segundo ato, ao passo que no livro essa revelação ocorre no último capítulo, quando ele viu um monstro infernal para envenenar Percy. E ao derrotar Luke antes de chegar ao Olimpo, no filme, a narrativa compromete completamente a construção do personagem como vilão. E no livro original, o verdadeiro confronto entre Percy e Luke como vilão ocorre no final do segundo livro, onde Percy mal consegue sobreviver, ele só escapa porque vê aquele grupo de centauros em seu socorro. E essas mudanças também tornam o personagem menos cativante, e para você ver que sai apressando e atropelando todo o desenvolvimento. E as mudanças do Percy Jackson também tornam o personagem menos cativante, porque grande parte do sarcasmo exibido por Percy nos livros é omitido nos filmes, possivelmente para fazê-lo parecer mais maduro, já que ele era quase adulto. E também no longa, ele domina quase que instantaneamente os poderes, enquanto nos livros leva anos para ele compreender plenamente o quão poderoso ele é. E a Annabeth assume a postura mais arrogante nos problemáticos filmes de Percy Jackson, e Grover desfruta de um papel mais proeminente, e como resultado, emerge muito mais confiante do que no primeiro livro. E, embora o aumento de confiança seja uma característica negativa para se dar ao personagem, porque a autoconfiança de Grover se desenvolve progressivamente nos livros devido às suas experiências passadas e fracassos que moldaram sua natureza inicialmente tímida. Só nos primeiros episódios da série, tudo isso já foi revertido. E o Percy está longe de saber controlar seus poderes. Ele mal entende quem ele é e que mundo é esse que ele está inserido. E assim, alterações do enredo são uma prática comum quando se adapta livro para filme. Mas geralmente elas envolvem ajustes e não uma reescrita completa da história. Isso nunca dá certo.
filmes do Percy Jackson seguiram esse caminho. Eles incorporaram monstros e tramas que só aparecem mais tarde na série de livros. E é claro que mudanças são inevitáveis nesse caso, mas tem que saber ser feito. Porque quando a gente compara com adaptações bem-sucedidas como Duna ou Harry Potter, houve modificações, claro, porque era filme, mas a essência da história central e a identificação com os personagens estão lá. E os filmes do Percy Jackson decepcionaram ao modificar extensivamente o enredo, afetando negativamente o desenvolvimento desses personagens. E no filme, o Percy precisa adquirir 3 pérolas para acessar o submundo e confrontar Hades sobre o raio roubado de Zeus. E a busca por problemas ao tirar as pérolas dos monstros e a fuga do acampamento devido à proibição de Chiron de buscar a mãe de Percy são alterações significativas, porque nos livros a ausência da mãe dele é o catalisador de suas aventuras com o encorajamento de Chiron para a missão. Percy, recém-informado sobre o Monte Olimpo e o mundo dos deuses gregos, não se preocupa com tal parafuso, e no caminho para o submundo nos livros ele encontra monstros por acaso. E no caso de O Ladrão de Raios, as mudanças do filme tornaram a história muito mais confusa. Além disso, o final não prepara de maneira eficaz para o resto da saga, ao contrário do livro que introduz perfeitamente o enredo principal que viria a seguir. E ao retratar Percy como um guerreiro experiente e tendo derrotado Luke, o filme não apenas oferece uma adaptação imprecisa e decepcionante, mas também coloca o resto do que seria uma franquia em uma posição bem frágil, tanto que depois do segundo filme desistiram. E a sequência do filme veio para piorar isso, porque Percy Jackson, O Mar de Monstros, nos primeiros minutos já vem com uma confusão notável. A primeira cena com o Percy mais velho, agora com 21 anos, lutando contra uma nova personagem aleatória como inimiga, desvia totalmente dos livros, porque lá Clarice assume o papel de valentão desde o momento em que Percy chega ao acampamento. E essa dinâmica permite que a rivalidade entre eles cresça ao longo dos anos. E no segundo livro isso gera tensão quando a missão é atribuída a Clarice, mas Percy decide participar. E a escolha de iniciar o filme com uma cena intensa e uma personagem não familiar confunde os fãs que esperam uma continuidade mais fiel à narrativa original. Como eu disse, adaptações têm que ser feitas, mas tem que tomar cuidado com o que vai fazer. E o filme perde a oportunidade de explorar o desenvolvimento gradual das relações entre os personagens, especialmente essa rivalidade entre Percy e Clarice, que desempenha um papel significativo no segundo livro. E ao optar por uma abordagem mais intensa e desconectada, essa adaptação sacrifica a construção cuidadosa de personagens e relacionamentos que contribuem para o apelo original da história. E além da falta de continuidade, O Mar de Monstros alterou significativamente o desfecho de suas obras. De forma curiosa, ao contrário de franquias como Jogos Vorazes, que dividiram um livro em 2 filmes, O Mar de Monstros fundiu elementos dos livros 2 e 5, resultando numa confusão total, uma salada de fruta, cortes de enredo e uma narrativa desnecessariamente apressada. Porque nos livros, Luke e um exército de semideuses e monstros passam 5 anos trazendo de volta um Cronos que foi desmembrado e lançado no Tártaro. No filme, o Luke consegue ressuscitar Cronos facilmente no final e Percy leva menos de 10 minutos para derrotá-lo. Isso não é apenas anticlimático para uma saga de aventura e fantasia, mas, mais uma vez, compromete os personagens, porque no livro não foi assim. Eu sei que no filme não daria para fazer isso, mas se tivesse pelo menos dividido em 2 filmes, já daria para construir um pouco com mais calma essa volta do Cronos e não fazer esse negócio totalmente apressado. E a razão pelo qual o Cronos leva tanto tempo para retornar nos livros é que o Percy é um obstáculo constante e o Luke, na verdade, sacrifica seu corpo para permitir que o Cronos o possua, gerando hesitação em Percy e especialmente em Annabeth, quando se trata de matá-lo. E essa história oferece para o Luke uma oportunidade de redenção no final. Já a representação de Cronos como um monstro de fogo gigante no filme não cria um dilema moral para os personagens principais e elimina a complexidade emocional e as escolhas éticas que enriquecem os livros. E assim, é fato de que há muitos aspectos problemáticos dos filmes, mas podemos reconhecer que há alguns pontos positivos. Não vamos aqui só meter o pau, né? O CGI foi bem decente para a época, né? E o enredo, embora tenha muitas falhas, teve algumas características úteis. E o elenco também apresentou destaque, como por exemplo Pierce Brosnan como Chiron e Steve Coogan como Ares, trazendo performances notáveis. E assim, é relevante destacar que, embora os filmes tenham ficado muito abaixo do que deveria, eles tiveram o mérito de introduzir a mitologia grega e os livros de Percy Jackson para um público mais amplo, que não era só os fãs do livro. No entanto, é compreensível a decepção de quem já conhecia a obra quando viu o filme
uma total ausência de fidelidade ao material original. Dava para ser mais fiel, apesar de ser um filme, porque a adaptação deveria ter capturado mais do espírito e complexidade da série dos livros, indo além de simplesmente utilizar o nome dos personagens e a ideia de trazer uma abordagem moderna à mitologia, que foi o que fizeram. E aí você que está assistindo esse vídeo deve se perguntar, então por que a Disney não desistiu do Percy Jackson? E existem dois motivos. O primeiro é que o Percy Jackson sempre teve um potencial para a franquia. O primeiro livro da série foi lançado em 2005, conquistando um enorme número de seguidores ao longo dos anos. E embora os livros para jovens adultos não tenham atingido a mesma fama de séries como Harry Potter ou Jogos Vorazes, esse universo de Percy Jackson atraiu muitos leitores e gerou interesse suficiente para originar seus próprios filmes, que foram criticados, mas que ajudaram a provar que existe uma grande fanbase. Isso é importante. E os personagens cativantes e o intricado mundo construído pelo ator Rick Riordan conquistaram leitores em todo o mundo, e a abordagem ocidentalizada dos mitos gregos clássicos pela série causou um impacto significativo. Riordan recebeu vários prêmios, destacando o mérito dos livros de Percy Jackson, apesar dos problemas enfrentados pelos filmes. Portanto, a Disney percebeu que existe um interesse substancial dos fãs nesses personagens, justificando a decisão de trazer de volta o meio-sangue, dessa vez para o mundo do streaming. E a expectativa que já está sendo cumprida é que a série possa oferecer uma adaptação mais fiel e bem-sucedida, aproveitando o potencial da franquia e reconquistando o público que pode ter ficado desapontado com as adaptações cinematográficas anteriores. E claro, trazendo novos públicos, expandindo mais ainda esses personagens. E como eu disse, o formato de série é muito melhor, porque ele pode desenvolver com calma tudo isso e agradar os fãs dos livros, os fãs novos que estão chegando e criar uma fanbase muito maior. Porque adaptar tudo isso para um filme, eu reconheço que é complicado, porque você tem que condensar tipo um livro para um filme de 2 horas e pouco. E na série não, tem 8, 10 horas para desenvolver cada livro e tem várias temporadas. E como o elenco é jovem, ali todo mundo adolescente, pode fazer à vontade aí temporada que vai funcionar, porque ao mesmo tempo que você vai acompanhar o crescimento dos personagens, vai acompanhar também dos atores, que são muito bons. Então essa série tem tudo para dar certo. Eu espero que continue nessa pegada que é a fórmula do sucesso. E agora eu quero que vocês me contem o que acham dos filmes do Percy Jackson e o que estão achando da série. E eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso está aparecendo outros vídeos antigos do canal para você dar uma olhada e ficar atento aqui do conteúdo do Projeção Nerd. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!